Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 15, um texto bem conhecido, mas eu quero apenas desse texto tirar um versículo, que nós vamos caminhar um pouquinho em alguns outros textos, mas eu quero que você abra aí, para ler o contexto também, que o contexto sempre traz verdades para a nossa vida também. 1 Reis 17, de 8 a 15. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o teu Deus, Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração, meu irmão. Pode assentar-se. Primeiro, repita comigo, primeiro. Mais forte. Está fraco ainda. Primeiro. Você já parou para pensar na importância do primeiro? Alguém perguntado certa vez por que ser primeiro era importante. Ele respondeu: porque ninguém lembra do segundo. Na verdade, é claro que depois de algum tempo, ninguém se lembra nem de quem chegou em primeiro, né? E que dirá o segundo. Às vezes a gente tem dificuldade até de lembrar, né? Por exemplo, quem é que é o vice-presidente da República? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, porque, né, de fato, a gente lembra mais do primeiro. Os antigos também diziam que quem chega primeiro à fonte, bebe da água mais limpa, né? As pessoas lutam todo o tempo para tirar o primeiro lugar. Primeiro lugar em concurso público, primeiro lugar no vestibular, primeiro lugar num campeonato. As pessoas lutam por isso. As pessoas lutam por um primeiro lugar na fila, especialmente quando se trata de saúde. Madrugam nos postos para pegar a primeira ficha da primeira consulta no posto de saúde. Lutam para ser o primeiro na fila do transplante. Alguém que está aguardando um transplante, né, fica naquela agonia: quando eu vou ser o primeiro, chegar a minha vez, né, vai chegar a minha vez, o primeiro da fila. Na verdade, é importante. E Deus, será que Ele se importa com o primeiro? Com o primeiro lugar? Pois eu quero dizer para você esta manhã, querido irmão, avivar isso no seu coração e na sua mente, que o Deus da Bíblia, Ele não aceita outro lugar senão o primeiro. Nós precisamos nos esforçar para colocá-lo em primeiro lugar, no lugar de honra, e fazer dele a nossa prioridade absoluta. O que acontece quando colocamos Deus em primeiro? O que acontece quando Deus é o primeiro? E eu quero dar aqui para você algumas razões para ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes esse óbvio é desprezado, menosprezado ou simplesmente ignorado pela grande maioria, e digo dos cristãos. Não estou falando de não cristãos, estou falando de cristão. Tem uma grande maioria de cristãos que para eles Deus não é o primeiro. Eles falam que é, mas as suas atitudes não demonstram isso.
E nós demonstramos com as nossas atitudes o lugar que Deus tem na vida da gente. Nós demonstramos não com palavras, mas com atitudes. E eu quero te dar algumas razões para ter Deus em primeiro lugar. A primeira delas é para que possamos obter vitória contra o inimigo ou sobre o inimigo. O texto que eu coloco ali, eu não sei se você consegue enxergar bem, é Josué capítulo 6, dos versos 17 a 19, ali particularmente versos 18 e 19. E nós vamos descobrir uma coisa muito importante. Qual foi a primeira cidade a ser conquistada em Canaã? Qual foi a primeira cidade a ser conquistada em Canaã? Meu lado direito? Meu lado esquerdo? Eu acho que só tem meia dúzia que sabe, o resto tudo fugiu da escola bíblica dominical. Não é possível. Qual foi a primeira cidade a ser conquistada? Jericó, minha gente. Não fica assim, será? Leia a Bíblia. Deus nos ensina aí uma importante lição. Na primeira cidade, Deus dá uma ordem. Todo ouro, toda prata, todo bronze dessa cidade devem ser consagrados a mim, diz o Senhor. Deveria ser para o Senhor. Por quê? Porque tinha tudo a ver com o consagrar as primícias para Deus. A primeira cidade da terra que vai ser conquistada, as primícias do ouro, da prata, vai ser do Senhor Deus. Ele determinou isso. Tem a ver com isso, você dar as primícias a Ele. O primeiro filho deveria ser consagrado a Ele. Nasceu um primogênito, um filho, deveria ser consagrado ao Senhor. O primeiro fruto da terra deveria ser consagrado a Ele. O primeiro de tudo precisava ser para Deus e precisa ser para Deus. O primeiro do seu tempo, o primeiro dos seus recursos. Por quê? Porque quando consagramos o primeiro para Deus, o estamos honrando e declarando o lugar que Ele tem em nossa vida. Quando você consagra Ele o primeiro, você está dizendo, esse é o lugar que o Senhor tem na minha vida. Esse é o lugar que o Senhor tem na minha história. E é isto que eu estou declarando ao dar o primeiro ao Senhor. Quer seja do meu tempo, quer seja dos meus recursos, quer seja do que seja. Agora, o que não é consagrado para Deus em primeiro, acaba se tornando maldição. Eu vou repetir. O que não é consagrado para Deus em primeiro, acaba se tornando maldição. Eu costumo dizer para crente que não é dizimista, que a farmácia leva o dízimo dele, que o mecânico, né, graças a Deus, leva o salário dele também, porque o carro vive estragando. Não seja dizimista, eu vou te dar o endereço da oficina ali, na mecânica LS Motos, você vai lá consertar o seu carro, deixar o seu dízimo lá. Aí, se é dizimista, nós vamos ter que orar mais para os ímpios ir lá, porque os crentes não vão para lá, porque os crentes, graças a Deus, ficam bastante tempo sem estragar o carro. Tem que ser dizimista. Para Deus abençoar, você repreender o devorador. O devorador vem de muitas formas. Essa é a verdade. Eu já contei uma vez aqui de um erro que eu cometi. Eu estava na casa fazendo uma viagem lá do Rio Grande do Sul e vi a necessidade de um obreiro, e Deus colocou no meu coração que eu deveria dar uma oferta para ele. Deu até o valor da oferta e eu endureci o coração e não fiz. Na estrada peguei umas 3 multas, lá se foi 3 vezes o dinheiro da oferta que eu tinha que dar por mão, que Deus colocou no meu coração. A verdade é que quando a gente não faz o que Deus manda, sempre tem um custo. Agora, o que não é consagrado para Deus em primeiro, acaba se tornando maldição e impedindo o nosso avanço. O próximo desafio de Israel seria a pequena cidade de Ai, uma pequena cidade, que era conquistada por poucos soldados. Porém, ali, Israel sofre a primeira e única derrota de toda a campanha de conquista de Canaã. Toda a conquista de Canaã custou a vida de apenas 33 soldados. E custou isso, não era para custar nada. E custou isso porque alguém, lá do meio do povo, não entendeu o que Deus estava dizendo.
Deus não está interessado em ouro e prata de Jericó. Deus está interessado em que o povo mostre qual é o lugar dele na vida. Qual é o lugar que ele ocupa. Deus não está interessado no seu dinheiro, querido irmão. Ele está interessado no lugar que ele ocupa. O lugar que ele ocupa na sua vida. Na verdade, aquilo que você faz vai demonstrar qual é o lugar que ele está ocupando na sua vida. Ou seja, a primeira derrota acontece em Ai. Sabe por quê? Porque um homem chamado Acã não levou a sério a ordem de consagrar o primeiro para Deus, revelando desobediência, avareza e ainda desprezando a Deus, que deveria ser honrado com a consagração do ouro, da prata, da primeira cidade conquistada em Canaã. Se Deus for honrado com as suas primícias, se Deus for honrado com o primeiro lugar na sua vida, nada poderá impedir o avanço de você, da sua vida contra o inimigo, meu irmão. Nada impedirá o seu avanço. Você pode com autoridade repreender o devorador, e a palavra de Deus te dá essa autoridade para fazê-lo. Nada poderá impedir de conquistar e tomar posse de tudo que Deus tem para a sua vida. Se o primeiro não for dele, o primeiro não será bênção na sua vida também. Diga isso para o seu irmão, por favor. Se o primeiro não for de Deus, ele não será bênção na sua vida também. Não adianta. E tem um monte de gente fazendo isso. Primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vejo o que sobra para Deus. Estou dizendo do tempo também. A pessoa se organiza para tudo. Eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você diz, você não vai ao culto, falando, se sobrar tempo. Misericórdia. Deus não quer só sobra do tempo, não, irmão. Pega essa sobra do seu tempo e faça o que quiser com ela, mas não dê para Deus, não. Não dê para Ele. Dê o melhor do seu tempo para Ele. Dê o melhor do seu tempo para Ele. Faça o melhor para Ele. Nada pode impedir o avanço de um servo de Deus diante do inimigo, quando ele consagra o primeiro para o Senhor. Esse é o fato. Então, primeira razão para que você coloque Deus em primeiro, é para obter vitória contra o inimigo. Mas há uma segunda razão que eu quero te dizer. Para que você cresça em fé e obediência, você precisa colocar Deus em primeiro também. É o texto que nós lemos aqui, nesta manhã. Eu fiz questão de ler esse texto, porque eu gosto muito da expressão que Elias usa para com a mulher, uma viúva lá de Sarepta. Ele usa uma expressão que revela que Deus manifesta a sua graça, quando colocamos a palavra dele em primeiro lugar na nossa vida. Elias havia sido enviado à casa daquela viúva, para que ele fosse sustentado. Mas eu sempre digo que, na verdade, quem foi sustentado foi a viúva. Deus mandou o profeta para sustentar a viúva. Porque se o profeta não fosse para lá, ela ia comer a última refeição e ia morrer. Então o profeta não foi lá para ser sustentado por viúva. Às vezes você diz assim, né, eu estou sustentando a obra de Deus. Na verdade, é Deus quem sustenta a obra dele, e você está sendo beneficiado por sustentar a obra dele. Meu querido irmão, se a viúva não tivesse recebido o profeta, teria morrido com a última refeição que ela fez. Mas o profeta chega, e é isso que realmente me chama a atenção. Então, com base na palavra de Deus, ele dá uma ordem para aquela viúva: faz um bolo para mim. E quando a mulher disse que tem farinha, só para fazer um bolo para ela e para o seu filho, que iam comer, iam morrer, então ele aliviou a viúva, disse, tá bom, eu acho que eu estou sendo muito duro contigo, eu acho que, me desculpa aí, faz o teu bolo aí para você e para o seu filho. Ele fez isso? Não, ele vai dizer, primeiro, faz um bolo que eu estou mandando você fazer para mim, e depois faz o que você está falando. Mas primeiro, obedeça o que eu estou dizendo. Na verdade, o Elias não estava sendo aqui, irmãos, explorador de viúva, ele não estava sendo egoísta. Elias estava aqui na palavra de Deus testando aquela viúva, porque se ela não desse o primeiro para ele, ela não teria para ela e nem para o seu filho. Não teria multiplicação, não teria abundância, não teria nada disso. Então, o primeiro, na verdade,
É Deus dizendo, vamos ver, qual é o lugar que você vai colocar a minha palavra? Porque a palavra de Deus está aqui. É a palavra de Deus que está em jogo. Primeiro faz isso. Naquele momento o profeta representava Deus. Naquele momento o profeta tinha uma palavra que mudaria a sorte daquela mulher, do seu filho e a sua história. Mas, primeiro, quando damos o primeiro para Deus, nós crescemos em fé, em obediência. A fé da mulher levou à obediência. E isso trouxe a provisão para a sua casa. Sabe por que a provisão chegou? Porque a fé e a obediência daquela mulher a fizeram colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Aqui o que está em jogo não é encher a barriga do profeta em primeiro, é em colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque ele está falando como uma palavra de Deus para aquela mulher, e era o teste para a vida dela também. A provisão bate à porta da casa de muita gente, mas infelizmente não consegue entender que precisam primeiro colocar a palavra de Deus em prática. Se primeiro praticarmos a palavra, então colheremos os resultados disso. Então, segunda razão para colocarmos Deus em primeiro, é para crescer em fé, em obediência. Quando Deus é o primeiro, você cresce em fé e obediência. Amém? Agora dá uma cutucada no seu irmão e pergunta, Deus tem sido o primeiro, irmão? E não minta, não fale nada, fique quieto. Terceira razão, para colocar Deus, para ter Deus em primeiro lugar, é para viver a libertação plena. O texto que eu coloco ali, não sei se você consegue ver, mas é Lucas 18, 18 a 23, e particularmente os versos 22 e 23. É o texto que nos revela o encontro de um moço rico com Jesus. O mestre percebe que aquele moço está preso à sua avareza. O mestre percebeu que aquele moço estava colocando as suas posses acima de tudo o que ele tinha. E por isso ele era escravo daquilo que tinha, porque as suas posses estavam em primeiro lugar. Jesus lhe faz uma proposta que não é outra senão a proposta de amar a Deus acima de todas as coisas. E o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É colocá-lo em primeiro lugar na vida. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, então é necessário que Ele realmente, de fato, tenha o primeiro lugar na minha vida. Ao agarrar-se às suas posses, o moço estava revelando o que ocupava o primeiro lugar na sua vida, e ele não estava disposto a mudar isso. Quanta gente é escrava de alguma coisa e não quer mudar isso, não quer abrir mão daquilo que pensa, daquilo que gosta. Tem gente que diz assim, se para ter Jesus eu preciso abrir mão do meu vício, então eu não quero. Se para ter Jesus eu preciso abrir mão daquilo que eu gosto, então eu não quero. Portanto, meu querido, aquilo que é mais importante para você, ocupa o primeiro lugar na sua vida. Jesus desmascarou o moço, porque o moço disse que amava a Deus acima de tudo. E aí Jesus disse, será mesmo? Então vai, vende o que você tem, distribui para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. E o moço foi embora triste, porque na verdade, Jesus estava testando aquele moço, a respeito. Jesus também não estava interessado em que ele fosse um mecenas, um fazedor de boas obras. Jesus estava interessado no lugar em que ele ocuparia na vida daquele moço. E o moço preferiu ficar com o que ele tinha em primeiro lugar. Não posso abrir mão do que eu tenho para ter o Senhor. Então eu abro mão do Senhor para continuar com o que eu tenho. Tem gente fazendo isso. Não, eu não vou porque eu não abro mão do que eu tenho, do que eu penso, do que eu gosto por Jesus. Tem gente dentro da igreja há muitos anos e Jesus não é o primeiro da sua vida ainda, porque ele não abre mão de governar sua própria história, não abre mão de fazer do seu jeito, não abre mão de estar pensando, não, esse versículo da Bíblia, eu tenho a minha interpretação pessoal.
Então continue interpretando pessoalmente como você acha que deve ser, já que você é uma expert em hermenêutica bíblica, e aí você vai continuar colocando Deus não sei em que lugar, mas no primeiro não. Enquanto você não entender que tem que abrir mão de tudo para que Ele seja o primeiro, Ele não será o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro quando a gente abre mão de tudo para que Ele de fato seja o primeiro. Pergunta para o seu irmão, está compreendendo isso, irmão? Muita gente escrava, porque o Senhor não é o primeiro na sua vida. Ao colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, você pode ser liberto. Ao colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas, somos libertos. Libertos do egoísmo, libertos da avareza, libertos da idolatria. Tudo que concorre com Deus é idolatria. Repita comigo isso. Tudo o que concorre com Deus é idolatria. Um exemplo disso, não é só ídolo não, é imagem de escultura não. Eu vou dizer uma coisa para você, se você deixa de vir num culto, só um exemplo bem tosco para você entender do que eu estou falando. Se você deixa de vir a um culto para assistir o jogo de futebol do seu time, se você faz isso, o seu time está concorrendo com Jesus e está assumindo naquele momento o primeiro lugar na sua vida. E você está declarando, culto tem todo dia, o meu time não tem todo dia. Meu time não joga toda semana. Meu time não perde toda semana. Não é nem para ganhar, ele fica para assistir o time dele perder. Se eu ficasse para assistir meu time jogar futebol, eu estava perdidinho da Silva, porque tem dia que é só misericórdia. É verdade. Meu querido irmão, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida está concorrendo com Deus. Você compreendeu isso? Então, meu querido irmão, tudo que concorre com Deus é idolatria. Repita comigo, tudo que concorre com Deus é idolatria. Qualquer coisa. Pode ser o teu trabalho, pode ser o teu paizinho querido, que hoje você não podia vir nascer, porque o papai eu tenho que fazer o almoço para o papai, eu tenho que ir na casa do papai, tudo isso. Tudo que concorre com Deus é idolatria. Você pode achar que não, mas é idolatria. Palavra de Deus. Para viver a libertação plena, eu preciso colocar Deus em primeiro. Quando eu coloco Ele em primeiro, eu sou liberto de todas as coisas. Ele traz libertação, porque Ele em primeiro me liberta de qualquer outra coisa, mas eu preciso me esforçar para tê-lo em primeiro lugar. Quarta razão, para você ter Deus em primeiro na sua vida, para ter discernimento de qual é a melhor parte. Em Lucas 10, 38 a 42, você tem um texto bem conhecido, que é Jesus na casa de Marta e Maria. E é interessante que nesse texto bíblico, né, Jesus vai dizer, Maria escolheu a boa parte. Ao dizer isso, Jesus estava colocando as coisas na perspectiva divina. Na perspectiva divina, a melhor parte não é aquela que você pensa que é aquela que Deus diz que é. Dar atenção aos ensinos de Jesus, deixar tudo mais em segundo plano, é escolher a melhor parte. O serviço de Marta era importante? Era. A limpeza da casa era importante? Era. A alimentação para Jesus era importante? Era. Mas Jesus sempre coloca as coisas na perspectiva divina, a partir do olhar dele. Ou seja, aquilo que é mais importante é o tempo que você dedica a ele, não a religião, a ele. É interessante, quando Jesus estava lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, João capítulo 4, a mulher samaritana vai para a cidade chamar o povo, Jesus fica ali. Quando os discípulos chegam com a comida que foram comprar, eles, mestre, trouxemos comida, coma. Jesus disse para eles o quê? Uma comida eu tenho para comer, agora eu não estou interessado nessa. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? Agora, na perspectiva divina, o mais importante não é comer, o mais importante é fazer a vontade do Pai Celeste. Está entendendo, meu querido irmão? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, descobrimos que essa é a melhor parte. Descobrimos que essa é a parte que não nos será tirada.
Se existe uma parte que não será tirada, é essa, de você escolher Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a verdade. Para ter discernimento de qual é a melhor parte, coloque Deus em primeiro, e você vai descobrir o que é a melhor parte e qual é a melhor parte de fato. Essa é a quarta razão. E a quinta que eu quero dar para você, já estamos indo para o final. A quinta razão para termos Deus em primeiro é para viver em total dependência dEle, em total dependência de Deus. Jesus nos ensina que colocar o reino de Deus em primeiro lugar é o mesmo que se colocar em inteira dependência dEle. Ele está dizendo que quando você coloca Ele em primeiro, tudo mais é responsabilidade do Pai. Todas as outras coisas são responsabilidade do Pai. Ele está ensinando que correr atrás do que comer, correr atrás do que vestir, correr atrás das coisas da vida, gera ansiedade. Ele diz que se preocupar com o amanhã gera ansiedade, e nos dá a receita segura para a nossa vida. Ele vai dizer, se vocês colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, o Pai vai cuidar de todas as outras coisas para você. O Pai cuida do resto, quando você cuida daquilo que é o primeiro, que é o reino dele. Jesus não está dizendo que não é para você trabalhar. Jesus não está dizendo que é para você esperar cair do céu. Não. Ele está dizendo que quando Deus é o primeiro, você não precisa se matar, você não precisa atropelar as coisas, você não precisa ficar angustiado, basta confiar nele, que ele cuidará da sua vida e das suas necessidades. É disso que ele está falando. A única maneira das coisas darem certos para nós é nos esforçando para dar a ele o primeiro lugar. É lhe dar a prioridade em tudo. Se ele tiver prioridade em tudo na sua vida, ele vai cuidar das outras coisas para você. Isso exige fé e dependência dele, confiar nele, confiar que é assim mesmo. Meu querido irmão, minha irmã, essa é a palavra do Senhor para nós esta manhã. Primeiro, Deus. Quais as razões para colocarmos Deus em primeiro? Teremos vitória contra o inimigo. De fato, ninguém vai poder nos resistir. Agora, o primeiro para você vai ser maldição. Para Acã, o primeiro foi maldição. Para Acã, o primeiro não foi bom. Trouxe a morte de 33 soldados, do Acã e de toda a sua família. O primeiro para você não é bênção. O primeiro para Deus sempre será bênção na sua vida. Você vai ter vitória contra o inimigo. Primeiro Deus, por uma segunda razão. Porque quando Ele é o primeiro, você cresce em fé e obediência. Quando Deus é prioridade, a fé cresce e obedecemos sem questionar. Precisamos tê-lo como primeiro. Por quê? Porque viveremos a libertação plena. Priorizar a Deus nos liberta de tudo que nos escraviza, qualquer que seja a coisa. Primeiro Deus, porque teremos então discernimento de qual é a melhor parte. Muita gente não entende porque você passa muito tempo na igreja. De novo na igreja? Você já foi uma, já foi duas, já foi 3 vezes, de novo? É que essas pessoas não descobriram qual é a melhor parte. Quando elas descobrirem qual é a melhor parte, elas serão os primeiros a se dedicar mais ao Senhor. Mas enquanto elas não descobrirem qual é a melhor parte, então elas não sabem o que de fato é bom. E ainda, precisamos colocá-lo em primeiro, porque só assim viveremos em total dependência dele. Quando ele é o primeiro, todas as outras coisas passam a ser responsabilidade dele. Todas as outras coisas passam a ser responsabilidade dele. Amém? Mais uma vez, mexendo com o seu irmão, pergunta para ele: qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Ele é o primeiro? Não basta ser só de palavras, atitudes. Quando ele é o primeiro, nós vencemos o inimigo, qualquer que seja ele.
crescemos em fé e obediência, somos libertos, entendemos o que é a melhor parte. Se você foi tocado por essa mensagem, curta esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assim você pode ter acesso a outras mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter acesso a todas as nossas novidades, baixe o nosso aplicativo no seu celular gratuitamente. É só você ir no Play Store, digitar aí IBI Cascavel. Lá você baixa o nosso aplicativo e faz parte dessa família. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Grande abraço.